não é interessante para ninguém falar disso que a gente está conversando aqui. Para ninguém. Tem muito poucas pessoas que fazem isso aqui no Brasil. Vocês podem pesquisar e encontrar. Não estou falando de solidariedade, de caridade, não. Estou falando de política, de questões sociais. Então, para finalizar, não sei se dá para passar um vídeo aí, porque eu não sei se a gente baixou. Mas eu queria dizer uma coisa que é o seguinte: as minhas responsabilidades são do tamanho dos meus privilégios. Se eu sou uma pessoa privilegiada porque eu vivo de música, porque eu posso pagar uma escola para o meu filho, porque eu posso pagar um hospital se eu precisar, um plano de saúde, se eu tenho um carro que me transporta, não preciso usar o transporte público, que é horroroso, se eu posso viajar para conhecer outros países, adquirir conhecimento, tudo isso são privilégios. As minhas responsabilidades são do mesmo tamanho. Então pense quais são os seus privilégios. Se você é uma pessoa privilegiada por estar numa faculdade, por estar num lugar onde só 2% da população brasileira está. Desculpa, só 4% da população brasileira está. Vocês representam o mínimo do mínimo no país como o Brasil. Isso requer uma responsabilidade, que não só ganhar dinheiro. Então, eu vou deixar em aberto, se vocês quiserem, qualquer um de vocês, qualquer orientação partidária ou não, contra ou a favor do que eu disse aqui, à vontade para vir à frente, pegar o microfone e falar, expressar o que pensa a respeito do que a gente está aqui comentando. Eu não sei se está conectado na internet esse computador. Se puder conectar no YouTube, a gente passa um vídeo. Eu queria abrir para vocês, para que vocês pudessem se manifestar. Quem tiver alguma coisa a dizer, eu acho que é o momento agora de pegar o microfone, levantar a palavra e expressar o que pensa a respeito disso. O espaço está aberto, se você pode levantar a mão, leva o microfone da pessoa, não tem problema. Temos um primeiro. E aí, time, beleza? Então, sou cidadão da cultura. Eu queria saber qual a tua opinião acerca de todos os conflitos que estão acontecendo no Egito, na Líbia. Se essa é uma forma, sei lá, que é extrema, que a população achou de combater todo esse sistema que é imposto a nós através dos líderes políticos e criminosos e tudo mais. Essa movimentação que a gente vê no Egito, na Líbia, enfim, em outros países árabes que agora estão se manifestando contra as ditaduras, a meu ver, é uma movimentação legítima. Eu acho que essa atitude passiva a gente não pode confundir a questão da paz de uma atitude pacífica e de uma atitude passiva. Né? Eu acho que quando chega no extremo, como foi no Egito, existe uma necessidade de uma energia maior da população, sim, principalmente sobre a repressão, contra o direito de se manifestar. As pessoas confundem, né? Tipo, se eu estou na rua, por exemplo, agora recentemente aqui no Brasil, os alunos se organizaram para fazer um protesto contra o aumento das tarifas de ônibus. E a polícia veio com pancadaria. Veio um cacetado mesmo. Eu acho que tem que ser mantida a energia. Se você recua e a polícia vem, a polícia não é meu inimigo. Entende? Para mim, o policial, ele está no mesmo nível de que qualquer um de nós, só que ele está cumprindo ordens. A ordem é, se avançar, então vão bater, então vamos avançar. Entende? Isso nas últimas consequências. Nas últimas. Depois que todas as
tentativas foram feitas sem que seja necessária a violência. Porque o que acontece quando... O que é a guerra? O que é a violência? É quando a política falhou. É quando a diplomacia falhou. Quando o argumento falhou. Quando você não conseguiu mostrar para o governo que R$3 para pagar uma tarifa para um garoto que está numa escola não é justo. Ele não vai conseguir chegar na escola. Por que está alimentando e oferecendo privilégio para dono de empresa de ônibus e não privilegia a população? E aí ainda bota a polícia para dar porrada? Você vai fazer o quê? Vai ficar discutindo com o policial? Psicologia? Não tem como. Esperamos que não seja necessária a violência, mas se vier violência, a gente tem que manter a nossa postura, na minha opinião. Então, a meu ver, no Egito foram o quê? 30 anos de ditadura? É isso? 30 anos de ditadura. E o Egito é uma das sociedades mais antigas do mundo. Olha quanto tempo as pessoas demoraram para se manifestar. 30 anos. E é isso aí serve de exemplo, né? Aí a Líbia já está se movimentando, aí os países árabes em geral estão sob ditaduras, vão começar a se manifestar. Isso poderia também servir no Brasil, mas o Brasil está feliz. Porque o Brasil não tem uma ditadura. O Brasil tem a ditadura da ignorância. Mantém o povo com futebol, carnaval e cerveja, está tudo certo. Ninguém vai fazer nada. Pode aprovar um salário alto para parlamentar, pode aprovar tudo. E quando alguém se manifesta, a própria população critica. Tá? Posso falar para vocês de carteirinha. Já tenho carinho dos dois lados da minha carteirinha. Toda vez que eu faço qualquer tipo de manifestação contra alguma coisa, que ao meu ver é interesse geral, não é só, não faço para aparecer. Ah, já fazendo isso para aparecer. Vou para aparecer, brother. Eu vou castar os caras. Eu boto uma câmera escondida na esquina da minha rua, tiro uma foto e mando pro ego, dizendo que eu estava passeando tomando picolé. Então as pessoas confundem, acham que tudo é para aparecer. Ah, o cara está se movimentando contra o Sarney para aparecer. Porra, maluco, então toma um tiro na cabeça do teu amigo, vê ele estribuchando no chão e vê se isso é para aparecer. Ele morreu para aparecer? Ele foi assassinado para aparecer? Isso as pessoas não compreendem. Tudo é para aparecer. Se eu estivesse fazendo isso com mais duas celebridades mais famosas, que é o que importa hoje em dia, a fama, que meu nome não estaria envolvido. Se tivesse a Ivete Sangalo, o Luan Santana e eu no protesto, ninguém ia falar de mim. Iam falar do Luan Santana e da Ivete Sangalo, pode ter certeza disso. Só que muitos artistas só vão ao protesto porque era VIP. Eu nunca vi, toda a minha vida, protesto com área VIP. Mas recentemente em São Paulo teve um protesto com área VIP. Tinha pulseira para entrar no protesto. Isso não é caô. Vocês podem procurar. Vocês vão ver lá. Não vou falar o nome, que é ridículo ficar. Não estou tecendo críticas aos nomes, estou tecendo crítica à postura. De ir para um protesto porque você tem pulseira VIP. Porra, todo mundo quer ser VIP hoje. Que porra é essa? Você vai num show de qualquer coisa e tem a área VIP. Todo mundo pagou mais caro para ficar tirando onda. Aí as pessoas ficam, caraca, beleza, quer ser uma área VIP? Reserva do lado ali. Você quer ser VIP, irmão? O que é VIP? Very important people. Fuck you. Tipo, caguei. Se o cara vai para um protesto porque está na área VIP. E os meus protestos, como não tem área VIP, então fica vazio, sabe? Aí eu não consigo convencer o cara por e outra. Esquece a cor de emissora não participa de protesto político. No contrato tem uma cláusula dizendo que não pode participar de qualquer movimentação política. Tá? No contrato. Se você se movimentar politicamente, você é demitido. E eu já conversei com alguns atores famosos e eles me falavam, cara, eu acho admirável a sua atitude, mas infelizmente não posso participar. Porque dentro do meu contrato existe uma cláusula que eu não posso manifestar politicamente, não posso me colocar politicamente. E se aí eu entendi o lado do cara também. Se eu for perder meu emprego, tem 10 pessoas na fila esperando para tomar o meu lugar e que não estão nem aí para a questão política no Brasil. É cada um defendendo o seu.